à vida e ao próximo, através do respeito às recomendações das autoridades sanitárias, para que possamos derrotar o coronavírus e superar esta crise que decorre da Covid-19. Hoje, a nossa conferência de imprensa aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo será com a senhora Ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, doutora Silvia Lutucuta, que tem na distância de mais de 1 metro a intérprete de língua gestual Sónia Cardoso. Ao seu lado está também o secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. A senhora Ministra vai fazer um breve ponto de situação sobre a evolução da doença nas últimas 24 horas no nosso país e prestar outros eventuais esclarecimentos, e depois estará disponível para responder às perguntas dos jornalistas. Senhora Ministra, doutora Silvia Lutucuta, muito boa noite, bem-vinda ao CIAM. Muito boa noite, senhores jornalistas. Em nome da Comissão Interministerial, agradecemos mais este momento para partilhar com os nossos telespectadores e ouvintes da rádio informação relevante sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no nosso país. Queríamos iniciar dizendo que por esta altura, nas últimas 24 horas, temos mais 5 casos. São indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos, 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, e temos 1 recuperado. Por esta altura, a nossa estatística é de 24 casos, o total de casos, 2 óbitos, 6 recuperados e 16 em internamento estáveis. Queríamos também dizer que, do ponto de vista de quarentena institucional, temos 446 casos, indivíduos. É importante fazer aqui algumas considerações importantes em relação aos 5 casos que surgiram. Fruto do trabalho e dos nossos voos humanitários entre Portugal e Angola, nós recebemos cidadãos angolanos no voo de dia 21. Portanto, teve a partida de Lisboa, no dia 20, chegou a Luanda no dia 21. Nós levamos todos os passageiros destes voos que vieram de Portugal, estiveram em quarentena institucional em vários locais, nos habituais, o Calumbo 1, Calumbo 2, Hotel Vitória Garden, Hotel Infotour e Hotel Infotour Viana. Vale recordar que já no dia 2 de abril nós estivemos aqui nesta sala e partilhamos com os senhores jornalistas o aparecimento ou diagnóstico de 2 casos no Hotel Infotour do Quilamba. Nós tivemos um grupo de jovens bastante alargado no Hotel Infotour do Quilamba, que, apesar de termos as melhores condições para a quarentena institucional, queremos com isso dizer que cada pessoa tinha o seu quarto individual, termos informado quais são as regras de isolamento da quarentena institucional. Muitos deles não cumpriram a regra, as normas da quarentena institucional, e apesar de todas as boas condições que tinham sido oferecidas. Podemos assim dizer que foi de facto, e em relação a um grupo de jovens, uma quarentena bastante desafiante. Tão logo nós detectamos estes 2 casos, a nossa equipa de resposta rápida de saúde pública foi mobilizada já no dia 2 de abril, por um lado para retirarmos os casos positivos do hotel, também coincidia com a data em que deveriam ter alta,
Portanto, os 2 indivíduos positivos foram logo internados nossos centros de referência e do trabalho de investigação que foi feito pela Saúde Pública, foram detectados 12 contactos diretos destes 2 casos positivos. Estes 12 jovens foram dadas altas a todas as outras pessoas que não tiveram nenhum contacto com os jovens positivos e estes tiveram que se manter em quarentena institucional numa das unidades hoteleiras. Sucede que eles não poderiam, apesar de estarem a cumprir o seu tempo de quarentena, é obrigatório serem testados e terminavam o seu período de quarentena também por coincidência, agora por estes dias, no dia 16 deste mês. E foi neste contexto que foram testados, era obrigatório testá-los outra vez, e nesta testagem surgiram mais 5 casos positivos. Portanto, nós continuamos aqui a apelar à nossa população a manter as normas de proteção individual e coletiva e também continua aqui o nosso apelo às pessoas que vão para a quarentena institucional, que tem que ser aqui valorizado todo o esforço que o governo faz para garantir melhores condições para a quarentena e é só importante cumprir com as normas para a quarentena institucional, mantendo o isolamento, porque é por isso que vão para as unidades hoteleiras, para ficarem nos seus quartos e, por vezes, nem sempre a nossa juventude cumpre as regras estabelecidas. Também queremos dizer que estes casos positivos estão sendo, por esta altura, encaminhados para as nossas instituições de internamento e vai continuar o seguimento das outras pessoas que estão em quarentena de acordo com as normas estabelecidas. Também queríamos dizer que o rastreio dos indivíduos que estão em quarentena institucional continua. Já foram colhidas mais 200 amostras que se encontram em processamento e nos próximos dias teremos mais resultados. Era tudo que queríamos aqui partilhar. Também dizer que continua bastante atividade da Comissão Multissetorial, quer em termos de formação, quer em termos de promoção de saúde. Os nossos órgãos de defesa e segurança continuam a fazer o seu trabalho e continuamos a apelar à nossa população para o distanciamento social e que fiquem em casa, que é o que se pretende para, na realidade, cortarmos com a cadeia de transmissão da doença. Eu queríamos aqui dizer e estamos disponíveis para qualquer pergunta que se coloque. Muito obrigada. Obrigado, Senhora Ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19. Vamos abrir 2 blocos de perguntas para os jornalistas, a começar pela TPA Fortunato Ramos. Muito boa noite, Senhora Ministra. Fortunato Ramos, Televisão Pública de Angola. A primeira questão tem a ver com os 5.000 testes que o país recebeu. Quero saber exatamente por que razão foi definido este número de 5.000. Será que este número vai permitir ao país, vai permitir à Comissão Interministerial ter a ideia aproximada ou exata da situação da epidemia no país? Qual é o ponto de situação do processo de validação destes 5.000 testes no Laboratório de Investigação em Ciências da Saúde? Pode garantir já que estes testes têm fiabilidade para a sua utilização?
E para quando exatamente o início dos testes na comunidade? Já é possível a senhora ministra adiantar um dia e quais são os grupos-alvos prioritários para o início da testagem? Outra questão, senhora ministra, qual é o critério que está a ser utilizado para a distribuição dos médicos cubanos pelo país? Se há densidade populacional, se existem outros critérios que estão a ser utilizados. A outra questão, senhora ministra, há informação de que a TAG vai efetuar um voo humanitário dia 23 de abril para Cuba, para ir à busca de cidadãos nacionais que se encontram naquele país. Quero saber se foi definido apenas para Cuba, se também irão aviões para Portugal e África do Sul e outros países, e se internamente estão criadas as condições para que não se repita o cenário que se viveu quando chegaram os aviões nos dias 17, 18 e 21, que no fundo são estes os aviões que trouxeram a maior quantidade até agora de casos positivos que tivemos. Muito obrigado. Rádio Nacional de Angola, Soares Filipe. Muito boa noite, senhora ministra, doutora Silvia Tucuta. Muito boa noite, caros colegas. Soares Filipe, Rádio Nacional de Angola. Senhora ministra, na recente entrevista que concedeu à Euronews, falou de que, fruto das medidas que foram adotadas, estava controlada, de certa forma, a circular, aliás, a questão o corte na totalidade dos casos importados. E hoje registramos constatamos o registro de 5 novos casos, senhora ministra. Entretanto, a que se deve essa informação quando a senhora ministra fala na Euronews que estava controlada a situação em termos de casos importados e hoje surgem novos casos, no caso os 5. E por outro, há a questão dos testes que começam a ser feitos a partir das comunidades na próxima semana. Haverá mecanismos para que os mesmos testes a nível dos municípios possam vir para Luanda em tempo oportuno? E a última questão prende-se com o facto da a população estar a desrespeitar nos últimos dias as medidas de proteção coletiva e individual, com o reduzido, vivemos 9 dias sem novos casos positivos. Isso também criou um certo relaxamento por parte da população. Que medidas a tomar de modo a que a população observe rigorosamente todas as medidas de proteção coletiva e individual? Muito obrigado. Obrigado. Carlos Carvalho, da TV Zimbo. Boa noite, senhora ministra, senhor secretário de Estado. A primeira questão, senhora ministra, vai para o seguinte: qual é o critério para se caracterizar casos suspeitos? Nós temos vindo a acompanhar que em algumas províncias há relatos de casos suspeitos, mas que muitas das vezes não fazem parte dos dados que são aqui anunciados. Nós gostaríamos de saber qual é o critério para casos suspeitos. São o estado de patologia das pessoas? É o critério de pessoas que estão em quarentena? Qual é o critério? Foi anunciado também aqui que vamos passar a ter testagens rápidas à comunidade e falou-se num universo, numa fase piloto de 200 pessoas. Como será procedido essa testagem e qual é a envolvência da comissão multissetorial para a divulgação destes resultados? Muito obrigado. Muito obrigado, senhora ministra. São quase 10 perguntas. Vamos responder este bloco e depois passamos então para o próximo bloco. Obrigado. Sim. Muito obrigada, senhores jornalistas, e até pela partilha das preocupações. Trazem sempre perguntas importantes e que acreditamos ser também a voz da nossa população. Foram feitas aqui, pela sua pertinência, colocadas aqui várias questões e muitas delas até relacionadas com os aspectos que temos estado a discutir nos últimos tempos em torno da testagem.
E queríamos aqui dizer que, de facto, o Ministério da Saúde recebeu uma doação de 5.000 testes rápidos. O procedimento em relação aos testes rápidos é o seguinte: eles primeiro têm que passar pelo Instituto Nacional de Investigação em Ciências de Saúde para serem validados. No processo de validação, nós temos que ir, para aqueles casos, testar alguns dos doentes já positivos, com diagnóstico positivo, por RT-PCR. Temos também casos negativos, diagnosticados por RT-PCR, e depois fazemos colheitas aleatórias em locais em que podem estar pessoas de risco. Portanto, aquelas pessoas que têm doenças respiratórias agudas, graves, costumamos a ter pneumonias nos hospitais, fazem-se colheitas a estes doentes, fazemos colheitas também a profissionais de saúde e à população em geral, portanto fazemos colheitas aleatórias. E neste contexto, em relação a estes testes, este processo está em curso e acreditamos que amanhã ou mais tardar segunda-feira já estaremos em condições de apresentar os resultados da validação destes testes. Também é importante dizer aqui que os testes rápidos são importantes para fazer o rastreio, mas não nos podem dar com toda a segurança o diagnóstico definitivo. Por esta altura, nós estamos a fazer o diagnóstico por RT-PCR, que é de facto o que se chama o melhor diagnóstico em termos de biologia molecular para o diagnóstico da Covid-19. Temos outros métodos que já foram validados pela Organização Mundial de Saúde e também pela FDA, que é a testagem usando os cartuchos do equipamento GeneXpert, que nós já partilhamos também aqui convosco, para o diagnóstico da tuberculose. Estamos à espera que durante a próxima semana cheguem estes cartuchos e por esta via também podemos alargar a nossa base de testagem. Queríamos também aqui dizer que por esta altura já temos cerca de 40.000 reagentes para RT-PCR para mais de 40.000 testes e a nossa capacidade vai aumentar gradualmente com a chegada dos outros métodos de diagnóstico através do GeneXpert ou então outro diagnóstico de biologia molecular utilizando o equipamento que está a ser usado para a testagem precoce do HIV-Sida. Por outro lado, fala de quando iniciar os testes. Nós agora já temos, alargamos a nossa base de testagem, até pela quantidade de testes, de reagentes que temos para os testes. Também temos outro material que é muito importante, as zaragatoas, que já chegaram em quantidade aceitável e com a chegada dos reagentes para os equipamentos que eu há pouco referi, de certeza que vamos alargar a nossa base. Portanto, quais são os grupos que serão testados? Em primeiro lugar, estarão as pessoas que estão em quarentena institucional. É importante aqui dizer que ainda mantivemos algumas pessoas dos últimos voos de Portugal, que são os contactos que tiveram mesmo cá a nível local dos casos positivos. E, por outro lado, temos também, fruto do trabalho que se está a fazer com a indústria petrolífera, nós temos estado a colocar os trabalhadores que vêm para Angola da indústria petrolífera em quarentena. Esses também serão testados. Por outro lado, nós vamos olhar para, por um lado, rastrear. Na testagem em massa não podemos excluir os nossos doentes com síndromes respiratórios que temos nos hospitais. Vamos testar os nossos profissionais de saúde e vamos fazer testagens aleatórias em lugares de conglomerados, por exemplo,
podemos ir também aos mercados, podemos ir a determinadas instituições, tudo isto será definido, porque aqui o importante é saber se há circulação comunitária do vírus ou não, que não temos ainda por esta altura, e então temos que ir à comunidade e a vários locais fazer esta pesquisa. Falamos aqui também dos cubanos, dos nossos profissionais cubanos. A sua distribuição obedeceu 4 critérios fundamentais. Um é da necessidade que nós temos de ter os profissionais, os médicos especialistas em medicina familiar, termos em todos os municípios. Então, vão médicos de medicina familiar para todos os municípios. Depois temos equipas de intensivistas, temos equipas de estatísticos, vai um também para cada província, temos os intensivistas, temos os infecciologistas, temos o virologista, a microbiologista, e estes profissionais, e também temos anestesistas, são aquelas equipas em medicina interna com especialidade também em cuidados intensivos. Estes são os especialistas que irão para aquelas províncias onde há carência destas especialidades, e tendo em conta que nós precisamos de ter um certo nível de atenção em termos de cuidados intensivos, estes especialistas irão para estas províncias. Mas os critérios foram basicamente estes. Também a densidade populacional tem em conta, mas a distribuição foi fundamentalmente com base no número de municípios que cada província tem, porque nós temos que garantir assistência médica qualificada em todo lugar, em toda parte, em qualquer momento, como dizem as premissas da Organização Mundial de Saúde. Também foi aqui colocada a questão de voos humanitários. Nós temos ouvido por todo lado esta preocupação. Queríamos dizer que a nossa comissão multissetorial, o governo de Angola, Sua Excelência, Presidente da República, estão preocupados com os angolanos que se encontram em toda a parte do mundo. E através das nossas missões diplomáticas tem sido dada a atenção necessária aos angolanos que estão no exterior. E é neste contexto que será feito um voo humanitário para a República de Cuba. Nós temos cerca de 283 angolanos numa situação difícil, já lá estão há muito tempo, e que com a pressão das próprias necessidades locais, nós em Cuba também temos circulação comunitária do vírus, e fica muito difícil continuar a dar assistência a estes nossos compatriotas à distância. E é neste contexto que tomou-se a decisão de fazer um voo humanitário para Cuba, para ir buscar estes angolanos. Na sua maioria estavam lá em tratamento médico e ficaram sem condições financeiras para continuarem. E também com a pressão assistencial que as situações de emergência no âmbito da Covid requerem, como em Angola estamos a fazer, os hotéis estão a servir de centro de quarentena, etc. Cuba também precisa das suas infraestruturas para tratar dos seus cidadãos. É justo que se vá buscar, são angolanos, têm que regressar e estão a passar por um momento muito difícil, em que é impossível dar o apoio à distância. Eles regressam e vão fazer quarentena institucional. Estão sendo criadas as condições, tão logo aterrem do aeroporto, serão colocados em quarentena institucional. As fichas de vigilância epidemiológica já foram levadas para Cuba para serem preenchidas, bem como o termo de compromisso. Portanto, todos, antes de entrarem para o avião, saberão que
e vão concordar, só os que concordam com a quarentena institucional é que podem embarcar, e ao desembarcar vão diretamente para a quarentena institucional. Também queria dizer que, por enquanto, em Angola ainda não temos circulação comunitária. Surgiram estes casos em que ficamos ainda numa situação um pouco ambígua, se são casos não podemos considerar casos de transmissão local, mas também podem ser considerados casos de transmissão local ou então casos importados, porque a circunstância é que nós explicamos aqui. Vieram todos no voo do dia 21, alguns dos nossos jovens não cumpriram com as regras do isolamento, da quarentena institucional, quebraram as barreiras estabelecidas, conviveram uns com os outros e assim houve a transmissão da Covid-19. E aqui vai uma atenção especial para toda a nossa população, para as pessoas que estão em quarentena institucional, que realmente quando lá estão é para cumprir com as regras estabelecidas para o bem da saúde dos próprios e da população em geral. Portanto, a medida de quarentena institucional continua a ser muito importante. Em relação aos testes, vamos ver o resultado dos testes que estamos a analisar, termos o resultado do INIS. Também estamos, como nos outros países, à procura das melhores soluções para a testagem rápida. Já temos aquisições em curso e pagas. Há referências de testes da Inglaterra, que nós também já adquirimos, estamos à espera de receber. Temos os testes da Abbott, que em breve estarão também cá em Angola, e vamos trabalhar no sentido de encontrar os melhores testes que não nos deem resultados falsos negativos nem falsos positivos, para não aumentarmos o pânico. Precisamos de continuar a trabalhar com a tranquilidade necessária, manter a calma, mas não baixar a guarda, porque na realidade esta pandemia é um grande desafio para todos os países. Em relação ao desrespeito às medidas de isolamento, queríamos aqui continuar a apelar à nossa população da necessidade do cumprimento destas medidas de distanciamento e isolamento social, porque só assim vamos proteger-nos a nós, proteger a nossa família, proteger o povo angolano. E não podemos baixar a guarda nem facilitar. De facto, é sempre muito imprevisível em relação a esta doença. Nós temos ainda casos ativos, apesar de internados, tudo pode acontecer, e é por isso que temos que manter as medidas de proteção individual e coletiva e continuarmos a trabalhar sempre que possível no controle das pessoas que vêm dos países com circulação comunitária do vírus. Também foi levantada aqui a questão de casos suspeitos. Portanto, são casos suspeitos por várias razões. Suspeitos porque têm manifestações clínicas da doença, têm tosse, têm febre alta, têm dificuldade respiratória, ou então suspeitos porque vieram de países com circulação comunitária de vírus. Portanto, se vem de circulação comunitária de vírus, é um caso suspeito, e todas as pessoas que vão para a quarentena institucional são consideradas pessoas suspeitas. E também, por outro lado, nós podemos ter casos suspeitos por serem contactos de casos positivos. Portanto, também é um indivíduo suspeito. Entra logo na classificação de caso suspeito. Falou-se aqui da testagem rápida, que nós já tínhamos aqui informado, que nós temos de facto um lote de testes rápidos que estão a ser validados
e estamos a fazer aquisições também de outros testes que já é reconhecida já foram validados e com bons resultados noutros países. E é esta a evolução da testagem. Para além do RT-PCR, contamos introduzir na próxima semana a testagem usando o equipamento GeneXpert e lá mais para o final da semana, início do próximo mês, vamos introduzir mais um teste de biologia molecular. Obrigado, Sra. Ministra. Mais 2 órgãos e vamos fechar esta conferência de imprensa. Jornal de Angola e Palanca TV, por favor, imediatamente. Boa noite, Sra. Ministra. Alberto Pegado, Jornal de Angola. Até que ponto os hospitais estão preparados para o Covid em termos de leitos nas UTIs? Como serão distribuídos os ventiladores e se neste pacote também constam as clínicas privadas? Os doentes que testaram positivo e receberam alta podem levar uma vida normal? E por último, gostaria de saber qual é o estado da criança de 1 ano que foi infectado com Covid. Neuza Camate, TV Palanca, por favor. Muito boa noite, Sra. Ministra. A minha questão tem a ver ou está relacionada à pessoa com deficiência. Nesta altura, eu gostaria de saber, Sra. Ministra, quais as medidas estão ou já foram acauteladas na eventualidade de uma destas ou mesmo da pessoa com deficiência estiver contaminada com a Covid-19. A outra questão tem a ver com a Comissão Interministerial. Sabe-se que a Comissão tem levado a cabo ou tem desenvolvido várias ações para acudir com a situação emergente que nós estamos a viver. Nesta altura, uma das ações é a criação do centro comunitário. Eu queria saber, Sra. Ministra, quando terminar esta pandemia no país, onde é que as famílias que estão a ser acolhidas nestes centros irão? Está acautelada esta situação? Nem por isso? Muito obrigada. Muito obrigado, senhores jornalistas. Passamos então à Sra. Ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19 para as respostas que foram aqui colocadas e depois vamos terminar esta conferência de imprensa. Sim, continuamos com perguntas bastante pertinentes e dando resposta às preocupações da nossa população, dos nossos jornalistas, queríamos aqui assegurar o seguinte. Em primeiro lugar, é bom contextualizar a situação e dizer que, olhando para o que tem acontecido a nível mundial e os vários estudos feitos, se a situação ficar fora do controle em qualquer contexto, mas nós estamos a trabalhar e com o vosso apoio para garantir que não saia do controle. Mas pronto, é tudo muito imprevisível. No pior cenário, 80% da população há de ter o seu diagnóstico positivo, mas totalmente assintomática. Depois vamos ter cerca de 15% com manifestações moderadas, leves moderadas, e vamos ter 5% que serão doentes críticos. Portanto, nós estamos a imaginar a nossa população de Angola com cerca de 30 milhões de habitantes, íamos precisar de ter sempre ventilados cerca de 600 pacientes. E é neste contexto que o Estado está a fazer um esforço muito grande no sentido de garantir que tenhamos, no mínimo, 600 leitos de cuidados intensivos. Por esta altura, no setor público, nós temos já cerca de 200 leitos de cuidados intensivos, e quando falamos em leitos de cuidados intensivos, tem o equipamento para a monitorização dos parâmetros vitais do paciente, e às vezes esta função
também já está acoplada aos ventiladores modernos que temos, e já temos instalados 200 ventiladores a nível nacional. Temos mais ou menos em algumas províncias e tem tido a oportunidade, queríamos também aqui partilhar, mas já tem estado a assistir pelos nossos órgãos de comunicação social, todo o esforço da Comissão Multissetorial a nível das províncias. Têm sido feitas visitas, ainda hoje houve visitas lideradas por Sua Excelência Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, o Ministro dos Petróleos e também Excelência Ministro da Administração do Território. Portanto, já foram, hoje terminou a ronda de visitas, foram visitadas todas as províncias do nosso país para aferir qual era o grau de prontidão das províncias para a Covid-19. E, de facto, houve um empenho muito grande dos governos locais. As condições mínimas estão preparadas. Claro que nunca, numa emergência e com a dimensão que a Covid-19 tem, numa pandemia com as características da Covid-19, nunca as condições são boas, mas as condições mínimas estão criadas e serão acrescidos outros meios. Nós ainda este mês acreditamos, e princípio do próximo, vão chegar os ventiladores que nós adquirimos. Adquirimos 380 ventiladores para ventilação invasiva e adquirimos 300 ventiladores para ventilação não invasiva, para além de outros equipamentos para unidades de cuidados intensivos. Estão em aquisição 5.000 camas, novas camas, para garantir que doentes com manifestações leves e moderadas, até onde nós pudermos, terem condições para estarem internadas. E neste contexto podemos também dizer que há um esforço muito grande colaborativo das unidades do setor privado, mas o Estado está a fazer as aquisições para o Estado, mas tem havido uma partilha muito grande de know-how, de condições para atendimento dos pacientes entre o setor público e privado, porque por esta altura e para melhor combate desta pandemia, todos os subsistemas de saúde têm que estar unidos, e é o que estamos a fazer. Portanto, nós já temos partilhado meios, equipamento de biossegurança, meios de diagnóstico e também acomodação de pacientes que requeram internamento. Foi também colocada aqui a pergunta em relação às pessoas que tiveram alta. As altas são dadas de acordo com os protocolos estabelecidos, em que é feita a testagem no decurso da doença e depois de serem cumpridos os tratamentos, o plano de tratamento instituído, temos que acompanhar a evolução do paciente. É testado, tem o teste negativo, 24 horas depois é feito outro teste, e depois deste teste até a alta clínica tem entre 10 a 15 dias. Para estarmos no lado seguro, nós temos olhado para os 15 dias e só nessa altura é que ele tem alta depois de outro teste negativo. Os doentes têm alta, podem levar a sua vida normal, mas atendendo ao estado de emergência e a necessidade de distanciamento e cumprindo sempre com as medidas de proteção individual e coletiva, porque a doença não dá imunidade. Portanto, depois de ter infecção por coronavírus, o indivíduo pode voltar a ser reinfectado. Não se pode baixar a guarda, vai sim senhora para casa, mas não vai deixar de usar a sua máscara, tem que obedecer as normas básicas de proteção individual, a lavagem das mãos, etc., e cumprir com o distanciamento e isolamento social. Perguntou-nos, foi feita aqui a pergunta em relação à criança de 1 ano.
A criança continua internada, ainda não negativou. Portanto, está a fazer o tratamento adequado, está sendo monitorada, não tem manifestações clínicas, está assintomática, mas continua a ser acompanhada. Em relação às pessoas com deficiência, o tratamento é semelhante à população em geral. Portanto, todos estes doentes têm atendimento prioritário, têm o manuseamento de acordo com as regras de biossegurança e também o tratamento adequado. Portanto, nós temos pessoas de risco, não é? Em que a Covid-19 vai pô-los em situação mais complexa. Se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem alguma doença cardíaca congênita ou crônica adquirida, se tem câncer, se é imunocomprometido, se tem insuficiência renal ou outra doença, pode ter maior risco que a população em geral. Falaram-se aqui dos centros comunitários, também é outra ação muito importante do governo. Temos um exemplo do governo da província de Luanda, do Ministério da Família e Ação Social, em que tínhamos de tirar as pessoas que estão na rua perante este contexto que estamos a viver de pandemia, em que todas as medidas para garantir que a nossa população está nas melhores condições de acomodação para cumprir com as medidas até de isolamento social. Mas temos a certeza absoluta que dentro do plano operacional do Ministério da Família e Ação Social, do Governo da província de Luanda, não vão meter estas pessoas de volta à rua. Outras condições, provavelmente reassentamento de algumas famílias, estará no plano destas duas entidades, e o que queremos garantir é que os angolanos que estão nesta situação já estão a ter um bom acompanhamento e continuarão a ter um bom acompanhamento. E desta forma terminamos dizendo que, de facto, a prioridade por esta altura é manter, de facto, as medidas de proteção individual e coletiva, deve ficar em casa, deve acatar com todas as orientações que estão sendo dadas pelos órgãos de defesa e segurança, porque, na realidade, esta pandemia é uma pandemia desafiante, que preocupa o mundo inteiro, e os angolanos comprometidos vão, de facto, ficar em casa e tomar as medidas necessárias. O nosso muito obrigada por mais este momento de partilha de informação e esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde e porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, por essa disponibilidade para estar aqui com os jornalistas e fazer este ponto de situação. Os dados que ficam, registro de mais de 5 novos casos. O país tem agora 24 casos confirmados, 2 óbitos, 6 recuperados, 16 casos estáveis em segmento clínico. Fique em casa, saia apenas quando for estritamente necessário. Boa noite, amanhã voltamos para a nova atualização.